Há um momento na vida em que tudo para. O barulho some. As desculpas perdem força. E a única coisa que sobra é uma decisão. Não uma vontade, não um desejo, mas uma decisão real, inabalável, intransferível. Essa é a decisão que muda tudo. Você pode viver anos se enganando, estudando, planejando, esperando o cenário ideal, mas nada acontece até que você decida. E quando decide, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. E é isso que transforma tudo. Napoleon Hill dizia: todas as realizações, todas as riquezas têm início com uma ideia. Mas a ideia sem decisão é só um sonho. Decidir é cortar a possibilidade de voltar atrás. É parar de flertar com o antigo. É assumir a responsabilidade pelo que ainda não existe, mas vai existir. A maioria vive presa em um ciclo silencioso de quase. Quase começou, quase tentou, quase mudou, mas quase nunca constrói nada. A diferença entre o comum e o extraordinário é simples. Os extraordinários decidem e depois não voltam atrás. Você já percebeu como algumas pessoas, depois de uma decisão, crescem em meses o que não cresceram em anos? É porque o mundo respeita quem tem clareza, quem não hesita, quem anda como quem já é. A realidade externa se curva diante de quem está firme por dentro. Você não precisa saber todos os passos. Precisa apenas decidir que vai andar. A estrada aparece no caminho, mas só para quem caminha. O universo não premia intenção, premia decisão com ação. Essa é a equação. E quando você entende isso, o jogo muda. A decisão verdadeira tem custo. Você vai perder conforto, distração, aplausos rasos. Vai trocar o fácil pelo necessário. Mas é nesse espaço desconfortável que nasce o que é grandioso. Que nasce a nova identidade. Que nasce você, sem máscaras, sem desculpas, sem meio termo. A sua vida não muda quando o calendário muda. Muda quando sua postura muda. Quando você olha no espelho e diz: chega de sobreviver, agora eu construo, agora eu decido. E quando essa decisão é real, tudo começa a se alinhar. Porque você finalmente saiu da posição de espectador para assumir o lugar de autor da própria história. E se você chegou até aqui, isso já começou. Agora não recue. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem. E siga nosso canal para continuar essa jornada de construção. A decisão já foi tomada. Agora é hora de agir como quem realmente decidiu. O mundo tenta te convencer que mudança é lenta, que leva tempo, que exige recursos. Mas a maior mudança acontece no exato momento em que você decide. É ali, no silêncio da sua mente, que o novo começa a tomar forma. Não importa onde você esteja, se a decisão for verdadeira, ela move montanhas internas. E essas montanhas alteram o curso da sua realidade. Você pode ter vivido uma vida inteira em dúvida, adiando, esperando. Mas uma decisão pode interromper esse ciclo agora. Não precisa de permissão, de sinal, de validação externa. O poder da decisão está no fato de que ela só depende de você. E isso é o que mais assusta. A liberdade de poder mudar a própria história. Porque quando você percebe que pode, não dá mais para culpar ninguém. A responsabilidade passa a ser sua. E essa verdade, para muitos, é desconfortável. Mas para quem decide de verdade, ela é libertadora. O desconforto de mudar sempre será menor que o arrependimento de não ter tentado, porque o tempo vai passar, com ou sem a sua decisão. E lá na frente, você vai olhar para trás e entender: tudo poderia ter começado antes se eu tivesse decidido antes. Você está esperando o quê? Uma nova semana? Um novo ano? Um novo fracasso? Nada externo trará o impulso que só pode nascer dentro. A decisão verdadeira não espera. Ela inicia, ela age, ela declara: a partir de hoje eu sou outra pessoa. Eu me tornei o que decidi ser. Quantas vezes você já disse: eu sei o que tenho que fazer, e ainda assim não fez? O problema nunca foi falta de conhecimento, foi ausência de decisão. Porque quando você decide de verdade, o corpo segue. A ação vem. O medo ainda existe, mas não comanda mais. A mente indecisa é um campo de guerra. Um dia você acredita,
no outro você duvida. Um dia você sonha, no outro se sabota. Mas a mente decidida é uma flecha. Ela não se distrai. Ela ignora o ruído. Ela corta o que não contribui e foca no que constrói. E é por isso que tantas pessoas vivem no mesmo lugar mental por anos, porque confundem intenção com decisão. Mas são opostas. A intenção deseja, a decisão transforma. E quem transforma, inevitavelmente, colhe novos resultados. Você não precisa se tornar outra pessoa para começar. Você só precisa decidir ser quem você já sabe que pode ser. Decidir agir como alguém que respeita seus próprios sonhos. Como alguém que está cansado de ser promessa e pronto para ser realização. E essa escolha não depende de mais estudo, mais motivação ou mais tempo. Depende de você, agora. Porque a vida não vai te dar outra chance igual a essa. Essa é a hora, essa é a decisão que muda tudo. Você já notou como a vida favorece os que se movem, mesmo sem saber o final? Os que tomam decisões e não esperam ter todas as respostas antes de agir? Porque no final das contas, o universo responde à coragem, não à perfeição. Muita gente se prende ao medo de errar, mas errar é parte do processo. O que paralisa não é o erro, é a hesitação. Enquanto você hesita, a oportunidade passa. Enquanto você espera, outros agem. E não porque são melhores, mas porque decidiram que estavam prontos o suficiente. A decisão certa raramente é confortável. Ela exige que você abra mão do conhecido em troca do possível. Que você abandone a segurança da zona neutra e enfrente o desconforto da transformação. Mas é ali que você cresce. É ali que a vida muda. Napoleon Hill disse: a indecisão é o ladrão de oportunidades. Pense nisso. Quantas oportunidades você já perdeu por não decidir rápido o suficiente? Por duvidar de si mesmo? Por deixar o medo ser mais alto que a sua fé? Você não precisa de mais garantias. Precisa de mais convicção. E a convicção nasce quando você decide, mesmo com medo, mesmo sem tudo perfeito. Decidir é um ato de fé. E fé é o combustível da ação que transforma. A verdade é que muita gente já decidiu mudar, mas só por um dia. No segundo dia, a dúvida voltou. No terceiro, a antiga rotina venceu. Isso não é decisão, é tentativa. E tentar não muda vidas. O que muda vidas é decidir, sustentar e agir mesmo quando a empolgação acaba. Decisão de verdade não depende de motivação. Ela é motivação. Ela cria o movimento. Ela resiste ao cansaço, ao medo, às opiniões. Ela se renova a cada manhã e se fortalece em cada renúncia. Porque sabe que a transformação real exige repetição, consistência, paciência. Quem decide muda o ambiente, muda os hábitos, muda a conversa, muda o padrão, porque entende que não dá para continuar igual e esperar um resultado novo. E quando esse corte acontece, entre o velho e o novo, a realidade começa a responder de forma diferente. Você não precisa se provar para ninguém, mas precisa provar para si mesmo que é capaz de manter a palavra que deu em silêncio. Aquela que você fez no fundo do peito, quando decidiu que sua vida não podia mais ser a mesma. Essa promessa não pode ser quebrada. Cada vez que você mantém uma decisão mesmo diante do desconforto, você fortalece a sua identidade. Você se torna alguém que confia em si. E isso é mais valioso que qualquer reconhecimento externo. Porque quem se compromete com a própria decisão constrói confiança, integridade, poder pessoal. E esse poder move o mundo. O que mais impede as pessoas de decidir de verdade é o apego. Apego à história antiga, ao personagem que elas construíram para si, aos rótulos que aceitaram sem perceber. Mas enquanto você estiver preso ao que foi, não terá espaço para o que pode ser. Decisão verdadeira exige morte simbólica. É você enterrar a versão que sobrevive para dar lugar à que constrói. É se despedir da identidade que reclama, posterga, se sabota. E escolher a que executa, age, assume. Isso dói. Mas é essa dor que cura, que liberta, que evolui. Você já percebeu como os grandes viraram a chave? Eles decidiram. Não porque o cenário era favorável, mas porque estavam cansados de viver em incoerência. Cansados de saber que podiam mais
e ainda assim entregar menos. Essa frustração, quando bem usada, é um gatilho sagrado. Ela grita: faça algo! Agora! E se você ouve e age, a vida responde. É nesse ponto que tudo muda, porque você para de olhar para fora e começa a construir por dentro, não mais motivado por aprovação, mas por propósito. Não mais em busca de fama, mas de significado. E o mais curioso, quando você vive assim, a recompensa externa vem como consequência natural. Quem decide de verdade não precisa anunciar. A vida mostra. Os frutos aparecem. As portas se abrem. Não porque foi fácil, mas porque foi firme, porque foi real. E nada no universo é mais poderoso do que um ser humano que decidiu de verdade ser quem nasceu para ser. Existe um momento em que a decisão deixa de ser apenas algo interno, ela transborda. Ela muda o tom da sua voz, o jeito como você anda, como você olha, como você responde ao mundo, porque a decisão verdadeira altera-me a frequência. E o mundo sente. Você não precisa explicar sua mudança. Você precisa vivê-la. De forma tão intensa, tão comprometida, que a dúvida de quem assiste desaparece. Você se torna a evidência viva de que decidir é criar, de que a mente decidida é uma força impossível de ignorar. E o mais bonito é que, quando você decide de verdade, começa a inspirar outros sem perceber. Gente que te observava quieto, em silêncio, começa a se mover também, porque sua decisão se torna permissão para que outros também decidam. Esse é o poder que você carrega. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de acender uma chama dentro de si tão forte, tão verdadeira, que se torna impossível apagar. E quando isso acontece, a vida nunca mais é a mesma. Você para de viver no modo sobrevivência. Você entra no modo construção. E tudo começa a fazer sentido. Os fracassos, as quedas, as dores. Você percebe que nada disso foi em vão. Tudo estava te preparando para o momento em que você decidiria de verdade. Agora, talvez você esteja aí, sentindo que essa decisão já mora dentro de você. Mas ainda há ruídos, medos, vozes do passado. Deixa eu te dizer, elas só existem porque você ainda está parado. Quando você se move, o barulho perde força. O medo perde volume, porque a ação é a única coisa que silencia a dúvida. E você não precisa dar passos gigantes. Só precisa começar. Um passo. Um sim. Uma mudança de hábito. Uma nova escolha. A vida responde rápido a quem decide com o coração inteiro. Você já sabe o que precisa ser feito. E sabe também o que acontece se não fizer. Então escolha. Escolha a si mesmo. Escolha crescer. Escolha sair da repetição e entrar em expansão. Essa é a hora. E quando a dúvida bater, porque ela vai bater, lembre-se, você não precisa de certezas eternas. Precisa de coragem suficiente para começar. O resto, você constrói no caminho. Se você sentiu essa mensagem, se ela te tocou, se ela ecoou em algo que estava aí dentro esperando por esse sinal, então agora é com você. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e siga nosso canal para continuar nessa jornada de despertar e transformação. Tudo muda quando você decide de verdade. E você acabou de decidir. Agora, age com